Olá malta, cá estamos nós para mais um episódio do Filho do Meio. Hoje para conhecer alguém que começou muito cedo a demonstrar um grande interesse pelas artes. Aos 13 anos experimenta o grafite e desde aí nunca pousou o lápis, a lata, o pincel. Do desenho à pintura, passando pela música, o Jorge Charrua é nisto das artes muito completo. Mas ninguém melhor que ele para nos contar tudo isto. Olá Jorge, tudo bem? Olá, Bárbara. Então, Obrigado pelo convite. obrigada eu por cá estares e por teres aceito também. Queria conhecer-te aqui um bocadinho, ver como é que foi o teu percurso. Isto tu és de muitos artistas com quem eu tenho falado, ou aspirantes a artistas, um dos que vive mais fiel àquela questão do artista de ainda continuar a produzir e de ter até tido um grande período da sua vida a viver do que produzia. E eu acho que isso também era interessante perceber como é que se vive ou não se vive, ou como é que é a vida nos tempos que correm, para quem tem essa intenção. Mas antes disto tudo, bora voltar tipo, lá atrás, um bocadinho ao passado. Eu sei que tu começaste o teu interesse, ou pelo menos começaste a conhecer toda esta parte de pegar em qualquer coisa e criar alguma coisa aos 13 anos com o grafite, e conte-nos lá como é que foi isso. Então, eu comecei, eu moro em Vialonga, e, e Vialonga, para contextualizar geograficamente, Vialonga é freguesia vizinha de essencialmente três outras freguesias: Alverca, Póvoa de Sentiria e Forte da Casa. E, e acontecia que essas três freguesias já tinha já tinha movimento de grafite bastante solidificado. E tanto que um deles, ou melhor, dois, havia Alverca e havia no Forte da Casa, havia já lojas para se comprar latas. E acabou também por ser mais o Forte da Casa, que era onde eu conhecia melhor, acabou por ser quase tipo o ponto de encontro essencialmente dos writers, que na altura também estavam a pintar para comprar latas, ou mesmo tipo para conviver. Acontece que eu, com 13 anos, ainda estava no oitavo ano, e eu via nas paredes da minha escola, via malta a pintar, e achei sempre, assim, despertou bastante a minha curiosidade, porque nunca vi algo assim, tipo, isto de alguém que não costumo, não saio da minha área de residência, nunca saí praticamente, era só talvez ir ao Vasco da Gama ou algo assim, que a minha mãe às compras, mas muito esporádico. Um, e ver alguém, é tipo um conjunto de pessoas estar ali a pintar e fazer tipo composições bastante complexas, um, e com cores brutalmente vibrantes e com composições também igualmente assim, todas muito estudadas, despertou-me bastante o meu interesse. E o que aconteceu, eu juntei-me com os meus amigos e tipo, olha, vamos experimentar também fazer isso. Igualmente, paralelamente, também tinha o meu primo, que eu na altura também andava muito com ele. Ele um dia apareceu, eu estava à espera dele, tinha para a porta de casa dele, e ele veio também, tipo, que tinha vindo do Forte da Casa e mostrou-me, tipo, um desenho que não foi ele que fez, mas que despertou-me bastante o interesse, tipo, e então andava eu a copiar também as letras e tudo mais. Um, e depois, sucessivamente, eu acabei por. Eu continuei, pronto, foi continuando com os meus amigos, tipo, mas rapidamente mantive só eu. Eles depois tipo, perderam rapidamente o interesse por variados motivos. Não? Porque realmente naquela altura era muito tipo. Não digo que era moda, mas realmente tinha muito interesse, tanto que não foi. Isto até para te contextualizar, que não foi à toa que até os próprios Morangos com Açúcar acabou por introduzir isso. Pois E foi? até um dos cenários que até havia na que agora é plural, nos estúdios da TVI, que é aqui mesmo na extremidade de Vialonga, tinha um cenário feito pela malta que Que fixe. tinha a loja no Forte da Casa. Então Yeah. vai ser super engraçado esse lado. E acontece, pronto, que eu ao continuar acabei por conhecer writers tipo, mais velhos que eu, que pá, eram literalmente referências minhas, e são referências, e, e
tipo, comecei a conviver mais com eles. Isto eu ainda com 13 anos, comecei tipo, a aprender mais, estar mais perto deles. E aconteceu que essas pessoas estavam a estudar na António Rui. E nisto, tipo, imagina, tipo, eu quando já estava a pintar e quando já estava a começar a conhecer pessoas com mais experiência, tipo, abriu uma mente, tipo, a nível de. Pá, isto parece ser um universo assim, tipo, é complexo, tipo, a nível. É quase. E é um modo de vida. Eu senti que era mesmo um modo de vida alternativo e, tipo, bastante fundado nesse aspecto. Mal sabia era que essa parte fazia ainda parte de uma coisa ainda maior, que fui descobrindo ao longo dos anos, por curiosidade minha, em que o grafite simplesmente é só uma das partes da cultura hip hop em geral. Tipo, Deixaste-te contagiar por completo por toda essa tribo. Sem dúvida. E pronto, e eu tanto quando fui convivendo com eles e quando também estavam a aproximar, acabar os meus estudos aqui na escola básica, o Rise incentivou-me a aprofundar mais os estudos, especialmente de desenho, e tipo, até ele me disse, este tipo de grafite é muito fixe, mas tipo, expande os horizontes, vai mesmo estudar artes, porque tipo, vai-te fazer bem. E pronto, e vim saber que aquilo era em Lisboa, e pronto, tipo, segui o conselho, tipo, foi assim, tipo, um desafiozinho nesse aspecto. E tipo, mas foi tipo, super natural. E aconteceu que quando eu entrei, ainda havia na Rui, havia um espaço, pronto, agora a escola tipo, está completamente irreconhecível. É verdade. Mas havia um sítio, outrora, em que estava fechado. Tipo, que era um sítio muito escondido, porque acabou por ser uma zona assim meio problemática, pelo que devia saber. Mas conseguias ver lá tipo um Hall of Fame, que era tipo um muro cheio de grafites lá, e eu conhecia-os todos, praticamente. Tipo, aquilo era uma cena de 2005, aquilo era um mural de 2005, eu já tinha visto fotos na net, tipo por Fotolog, que era tipo, na altura era basicamente a plataforma dos writers publicarem as fotos, e eu já conhecia aquilo, e eram todos eles, na verdade eram todos deles, tipo, freguesias também vizinhos, tipo Bobadela, Sacavém, alguns mesmo tipo de Lisboa mesmo. Então foi bem interessante tipo, poder perceber que António Rui foi e há de ser sempre tipo, o embrião de convivência de várias culturas, inclusive de grafite e em pop em geral. Então basicamente foi um passo quase lógico, não é? Foi completamente lógico, mas também um bocado inconsciente nesse aspecto. Ou seja, tipo, eu não fazia. Ou seja, sabia que fazia sentido, mas não sabia o quão sentido fazia, estás a ver? Tipo, porque eu deixaria, tipo, já não ia estar a desenhar letras, ia desenhar outro tipo de coisas, mas depois também rapidamente percebi, tipo, a transição foi super natural, tipo, os conceitos já estavam lá, tipo, no facto de tipo, saber conseguir desenhar com proporção, perceber volumetria, perceber cor, perspectiva, composição. Tudo, estás a ver? E já estava, tipo, solidificado no grafite, tipo, para mim. E como é que foi depois, ou seja, tu entraste na escola, como é que foi a tua adaptação? Gostaste logo, viste logo que era o passo certo, como é que isso correu? Sim, lá está, tipo, quando tive pronto, o Rise e deu-me logo disse-me logo, olha, tipo, lá a escola que é, tipo, lá vais aprender, tipo, muito mais, tipo, a nível de desenho, tipo, e eu até achei que fosse uma oportunidade tipo, não de pôr do lado do grafite, mas tipo, expandir mais, estás a ver? Tipo, principalmente aprofundar conhecimento de design, que era o que mais tipo, tinha interesse. E nesse aspecto, sim, achei que fosse tipo uma cena lógica, só que não sabia bem o que esperar, dado que tipo, era uma cena, tipo, eu ia sair da minha residência, terminar da residência, tipo, ia para Lisboa, então tipo, não sabia bem que tipo de vida e de rotina iria ter, apesar de eu queria bastante aquilo, porque pronto, sempre ouvi dizer que era a escola de referência e depois também como tive o aval dos meus pais, tipo, ajudou-me bastante. E quando lá cheguei, tipo, eu ainda foi o primeiro dia, mas consegui-me escapar às praxes, que é tipo, que é tipo uma blasfémia quase, não é? Mas tipo, achei que fosse assim um bocadinho hardcore para mim, mas total respeito e acho que tipo, é uma cena, tipo, uma experiência inesquecível para muita gente. E
Tive lá a primeira semana, nos primeiros dias não conseguia dizer grande coisa, não tive assim, não conseguia assim, tipo, formar nenhuma opinião, era tudo assim muito, não digo caótico, mas era tipo, pronto, Era tipo, tudo cada um novo. andava-se tipo, ali a descobrir, tipo, a ver onde é que tu te encaixas e mais ou menos isso. E quando, ou seja, já tive algumas aulas, tive a minha aula de, tive desenho, foi com a minha diretora de turma, a Albertina Souza, e tive projeto de tecnologias, que é o cadeira, ou a disciplina comum, em que depois nos possibilitava em tipo, experimentar várias tecnologias, desde fotografias, textos, Uhum. design de comunicação, cerâmica, tipo, e depois no 11º digo, nós iríamos escolher a nossa especialização e continuar até o 12º. Yeah. E então, tipo, nós, pronto, tivemos a nossa aula de desenho, tipo, foi assim uma coisa rudimentar, foi só fazer tipo um exercício diagnóstico para perceber como é que cada um tipo, estava a nível de desenho. Aconteceu foi que imagina, tipo, durante toda a minha experiência de escola, eu não tinha, pá, a minha família, tipo, não temos grandes posses, tipo, sempre tivemos assim, tipo, algumas dificuldades, tipo, a nível de subsistência, tipo, mas sempre conseguimos tipo, dar a volta. Só que na cena, especialmente no meu percurso escolar, tipo, eu sempre mantive-me à base de ter apoio do SAS. Uhum. Em que tipo, as refeições, pronto, tipo, era por conta da escola, e tanto que depois eu tinha a ajuda, tipo, o meu primo, tipo, estava um ano à frente que eu, então lhe pedia emprestar os livros, então tipo, não tive que comprar livros. E eu não sabia bem o que esperar, tipo, quando se conseguia fazer a mesma coisa na António Arroio, não é? Tipo, há uma escola especializada, pá, a minha ideia logo que veio-me à cabeça foi, pá, se calhar isto vai ser, tipo, um bocado puxado mais, Uhum. tipo, a minha lógica foi essa. Então, e quando chegou a ter a aula de projeto e tecnologias com a Ana Martins, que é uma pessoa, tipo, para mim, tipo, teve grande impacto, quase que fez tipo a primeira aula, essencialmente tipo, estávamos ali todos e foi quase tipo um reality check, Uhum. tipo, que é, estamos aqui ali os 30 e ela diz mesmo assim, tipo, tipo se vocês não quiserem, não vai isto a sério, tipo, pá, podem sair daqui. Tipo, logo assim, tipo. Que horror. E tipo, foi super hardcore, tipo, e eu reparei que praticamente toda a gente estava-se a cagar, tipo, para o que ela disse. Yeah. Tipo, Tem estava-se 15 mesmo anos. a cagar, não. Não interessava, tipo, há uma coisa que não interessava, tipo, está-se bem o que esta pessoa está aqui a dizer agora, tipo, que isto não é para nós, tipo, whatever, estás a ver? Mas para ti fez diferença. Para mim fez-me boa diferença porque foi mais um peso na balança, né? Tipo, já eu não sabia se ia manter-me por causa do SAS. Uhum. Pá, já tinha o custo, que era a cena do passe, que era tipo 50 euros mensais. Era todo o peso de carga horária, porque era tipo ter alguma coisa, depois as deslocações e etc. Uhum. Pá, eu tinha sempre o receio que ia causar um peso assim, tipo, pá, complicado em casa. Uhum. E eu não queria isso, tipo, até na altura a minha mãe tinha acabado de ter, ter sido operada à vesícula e então estava assim num estado também mais debilitado. E nesse aspecto eu achei melhor. Cheguei à ideia de mesmo tipo sair da escola e sair. Uhum. Pensei, olha, vou ficar aqui mais perto de casa, tipo, para facilitar melhor as coisas. Pensei eu, estás a ver, tipo. Yeah. E fui até a Alverca, que era tipo onde a minha mãe estava a trabalhar também, a escola era mesmo ao lado do local de trabalho dela. E eu achei, olha, pronto, fica mais fácil, I guess. Tipo, mal sabia eu que quando, tipo, imagina, tipo, as coisas até se trataram relativamente com rapidez, do tipo, na semana a seguir, eu acho que até foi na mesma semana, eu não consigo me precisar bem, mas sei que Uhum. tipo, tudo foi assim muito rápido, em que eu já estava a estudar, já tinha ido à primeira aula em Alverca, Yeah. e eu quando lá chego, opá, a primeira coisa que me veio à cabeça foi do tipo, não foi quando eu chego, foi mais quando foi a hora do almoço, na verdade. Uhum. Em que eu vejo, tipo, precisamente todas aquelas pessoas, tipo, pá, que eu vi, tipo, na minha área, tipo, na minha zona aqui, e arredores, pá, que simplesmente eu não me identificava, Yeah. tipo, achei que, pá, deve ter sido talvez das piores decisões que eu fiz da minha vida, tipo, e mesmo ali na tua cara, tu ficaste meio, ei, a Kate ali, o Carme e a Trindade ali,
ali no momento, e foi mesmo, e eu senti-me uma merda, essencialmente, desculpa uma linguagem, mas pá, senti-me horrível. Yeah. E aconteceu, pá, tipo, imagina, eu inventei, isto tudo passou pelas barbas da minha mãe, tipo, inventei ali uma desculpa a dizer, olha, tipo, vou preferir ficar mais perto de casa, não sei o quê, não adaptei bem, mas foi mais até por receio, porque se eu fosse estar a dizer que era por causa, tipo, a nível financeiro, obviamente que a minha mãe, tipo, veio-me dizer, não sei o quê, a Claro. gente dá, pá, mas eu conheço a situação de casa, né, tipo, então, não é assim tão preto no branco. Uhum. E aconteceu que quando eu estava a voltar com a minha mãe, pá, eu e já estava tipo mesmo, pá, já estava mesmo mal, estava horrível, estava autoestima mesmo em baixo. E aconteceu que, isto para dizer que, tipo, a professora Ana Martins não sabia o impacto Claro. que, tipo, aquilo teve em mim, ninguém soube, tipo, foi uma coisa tipo um bocado Sim, hush-hush que eu ela guardei, sensibilizou, tipo, não yeah. disse a ninguém, tipo, foi super, tipo, discreto nesse aspecto. Aconteceu que depois, tipo, no final desse dia que eu já estava em Alverca, a minha diretora de turma, a Albertina Sousa, liga para a minha mãe de perguntar, então, mas, olha, o Jorge está tudo bem com ele? É que ele não veio à escola? Passou só uma coisa? Depois a minha mãe, ele prefere ficar mais perto de casa, ele não se adaptou bem. E eu ouvir a chamada, tipo, dava para ouvir, porque estava mesmo ao lado dela. E isto dá a professora a dizer, uma pena, porque o Jorge é um bom aluno, desenha bem, e seria uma pena, porque nós gostávamos muito dele, mantê-lo aqui. Se por algum motivo ele quiser voltar, ainda é possível, o processo dele está na secretaria, é só eu vir à escola e pedir que o processo fique. Run, E aquilo ficou na minha Forest. cabeça. Aquilo ficou na minha cabeça e quando acabámos de jantar, pá, eu disse à minha mãe, tipo, desfiz-me todo e, tipo, contei-lhe a verdade. E depois ela disse mesmo, olha, tipo, isso é uma coisa que é comigo, tu não tens nada a ver com isso, só tens que estudar e o resto a gente trata. Porque eu disse-lhe mesmo, pá, ao ver que isto não presta para nada, tipo, pá... Sim, não ias de E todo foi o que eu crescer da senti, mesma maneira, não é? Não ia de todo mesmo crescer, não... Praticamente o contrário, que ia regredir e bastante. Yeah, ias perder o interesse. E então, do tipo, a minha mãe dizia, olha, então é assim, dia seguinte, tu acordas cedíssimo e vais diretamente para a secretaria da escola e dizes para o processo não sair. E E eu conseguiste. fiz sim, eu fiz. Eu acho que eu cheguei lá tipo 7h30, eu acho que devo ter chegado para aí às 7h30. Muito bom. E cheguei à secretaria e disse, olha, pá, só para dizer que o meu processo não é para sair daqui, ele vai ficar cá. Então que até o dia que o processo ainda estiver na escola, tipo, ainda é possível a pessoa ficar lá, tipo, porque é Claro. uma coisa, um acordo verbal, não há tipo um contrato. Uhum. Só quando, pá, assim que ele sai, que ele mete-se nos correios, pronto, aí já não há mais nada a fazer. Yeah, yeah. E eu, tipo, foi mesmo a tempo e essencialmente a partir desse momento foi, tipo, completamente, transformou mesmo o meu percurso, tipo, Assumiste a essencialmente transformou a minha responsabilidade. vida, tipo, e assumi mesmo um compromisso comigo, Yeah. do tipo, olha, ok, eu vou estar aqui, independentemente seja o, tipo, o outcome que for, tipo, vou levar isto o mais sério possível, claro, e manter o equilíbrio do tipo, não vou algemar ser o melhor de todos, mas vou fazer o melhor de mim mesmo, Uhum. seja o que é que isso for. Pá, e eu senti uma fome maluca de tipo, estar realmente a aprender o máximo possível, tipo, a absorver, tipo, falar com malta, tipo... E isso acabou por quase traduzir tipo, no espólio que na altura foi relevante, tipo, que foi essencialmente a minha fundação enquanto autor. Yeah. Yeah, isso é engraçado ter-te Tipo, acontecido tão cedo. Geralmente as pessoas no secundário estão ali um bocado ainda a levar aquilo um bocado leve. Pronto, estudam um bocado para os exames, por causa da média e não sei o quê, mas levam esse yeah, compromisso mais forte quando é na faculdade, porque já mete propinas e já mete sair da cidade, não sei o que, as pessoas levam essa responsabilidade. yeah. Tu começaste a sentir isso muito mais cedo e isso por um lado até é fixe porque começas a dar frutos muito mais cedo, tipo, estás tipo Exato. esponjinha a absorver tudo. Não, sem dúvida. Epá, e eu achava que, ainda para mais, tipo, nossa estrutura de carga horária, especialmente tipo, a nível de desenho, era bem grande. Uhum. Nós tínhamos 9 horas semanais, que era bastante bom. Só que a cena é que nós não tínhamos, tipo, tipo salas próprias para nós estarmos a trabalhar. Uhum. Então, tipo, acabavam por, tipo, colar-me às aulas tipo, de amigos meus, tipo... Ficava lá tipo quase por fazer ateliê e ainda estava bastante trabalho Yeah. nisto. Sim, realmente tipo
essa noção precoce, quase, ah, foi brutalmente importante. Tipo, e eu estou mega grato por ter isso acontecido. E fast forward quase, né? Tipo, em 2019, porque, por exemplo, eu ainda mantive o contacto tipo, ocasionalmente com a minha professora de design, porque tenho um número de telemóvel, então às vezes ligo-lhe para perguntar se está tudo bem. Querido. Pá, foi mesmo quase como se fosse tipo, quase uma segunda mãe nesse aspecto, estás a ver? Acompanhou-me bastante, porque depois no 11º já não a tive. E tive depois no 12º, quando eu soube que ela ia ser minha professora no 12º, pá, fiquei bué contente, estás a ver? Tipo, fiquei mesmo bué contente, até tipo, mandei tipo, um grito assim, tipo, para mim, estás a ver? E eu fiz mesmo questão, não, foda-se, eu vou ter que acabar, pelo menos, a nível das teóricas não era tipo grande cena. Tinha bué de dificuldades e depois vim a perceber que eu era disléxico. Então também foi tipo uma cena que eu tive que andar a contornar. Pá, foi um learning curve ali, tipo, complicado. Tipo, mexeu-me bastante com um bocado com a minha autoestima e com... Porque, do tipo, senti que era um handicap. Não digo que injusto, mas era, tipo, era bem complicado, porque eu sentia, ok, agora tenho isto, então bora lá tentar ver como é que eu consigo contornar. E perceber que ainda ia tendo várias barreiras, do tipo, por exemplo, eu conseguia dialogar verbalmente, tipo, as ideias que eu fui aprendendo, tipo, de uma forma até clara, só que a minha escrita, tipo, não acompanhava, estás a ver? E eu, às vezes, a ler, acontecia que eu pensava que na minha mente estava tudo bem, tipo, ok, isto faz sentido. Não fazia sentido. E tipo, dava boa raiva, Bem sério. frustrante. Dava boa raiva. E fast forward para 2019, quando comecei a trabalhar, encontro a minha professora Ana Martins. Pá, e eu fiz mesmo questão de, pá, um dia tenho que encontrar consigo, depois temos que falar, tipo, para ela aí saber, tipo, O impacto que teve. O impacto que teve, estás a ver? Tipo, foi... Porque até ela costuma receber bastantes mensagens de pessoas, tipo, não é uma cena que ela tipo, se vanglorize muito, e eu sei disso, estás a ver? Tipo, e eu achei que, independentemente seja da situação, eu preciso de descarregar isto de mim. O que é se ela de alguma maneira tipo, encara a informação, pronto, isso já não é comigo, mas eu queria estar de consciência tranquila e dizer obrigado, essencialmente. Estás a ver? E nada, porque foi coisas tipo, gestos muito simples. Tanto de um como outro, porque, por exemplo, de um lado tive uma pessoa que deu tipo aquele wake-up call, mas por outro tive pela primeira vez na minha vida alguém que tipo não é meu amigo, tipo, não é alguém próximo, familiar meu, foi alguém completamente neutro, simplesmente tipo viu o valor em mim ao ponto de dizer, olha, tipo, queremos o manter aqui e estamos a falar, lá está, sendo a escola que é tipo a escola de referência, toda a gente está a tentar ir para lá e inclusive há pessoas que não conseguem. E eu conheci pessoas que não conseguiram. E perceber que realmente eu posso fazer essa diferença, a mim transformou mesmo, estás a ver? Tipo, achei que fosse tipo uma responsabilidade também. Senti essa responsabilidade. Para comigo, não do tipo que eu tenho que depois dar alguma satisfação nesse aspecto, mas tipo... E a partir daí, tipo, as cenas fluíram bem naturalmente, tipo, a nível de percurso e perceber o que era o foco. O foco era aprender, o resto depois vem, tipo, em vários aspectos, depois de que eu vim perceber ao longo do meu percurso. Eu acho bem fixe. Eu pedi-te, já conheci essa tua história e pedi-te que falasse aqui um bocadinho desse teu episódio na tua vida, porque eu acho que é bem importante reforçar sempre esta ideia de o educador ou o professor ou quem vai aparecer na nossa vida. Às vezes mudam mesmo muita coisa. Nós estamos em idades que... Muda, mas é só... Eu acho que começa só pela frontalidade, não é? Tipo, às vezes só reconhecer que tu estás lá, estás a ver? Porque, especialmente agora, né? Tipo, vivemos numa época em que os professores não podem ter um contacto muito honesto com os alunos, porque depois pode ter repercussões complicadas, não é? Então, tipo, muitos deles simplesmente seguem, tipo, faz o trabalhinho deles. Book, as regras, e pronto, é o que é. Existem também pessoas que vestem mesmo a camisola, tipo, com orgulho, independentemente tipo, das fragilidades que a profissão tem, e ambas professoras
vestiam mesmo, vestiam e vestem mesmo, tipo, a camisola, tipo, e eu senti essa diferença. Yeah. Eu senti mesmo essa diferença. E a qual estou, pá, é algo que eu, depois de, estamos a 2020, eu comecei a estudar em 2007, pá, quase 13 anos. Ainda é uma 13 anos cena que depois ainda tu... carrego isto, tipo, e carrego com orgulho, tipo, é algo que eu digo mesmo, pá, digo com orgulho que eu estudei ali e formei-me como uma melhor pessoa. Yeah. Então, conta-nos lá, depois tu a seguir, penso eu que era o passo também outra vez mais direto, tipo, obviamente que ias Yeah. para Belas Artes, não é? Sim, Como é que... aconteceu que eu, por exemplo, eu quando tipo, foi acabar a escola, né, nós tivemos, eu até cheguei a ir às Caldas, e então fui, tipo, olha, vou conhecer isto, nunca fui, vou ficar a conhecer, e que pá, não me impressionou muito, apesar de ser uma escola tipo, pá, também de referência, especialmente na área do design, e o curso que eu decidi fazer foi design de comunicação, mas porque achava que iria estar mais em contacto com desenho, que era o que eu queria mesmo, tipo, eu queria mesmo desenho e pintura, tipo, mesmo a sério. E eu não fiquei muito impressionado, porque eu já, lá está, eu queria mesmo uma cena, tipo, quase de especialização em pintura, e eu não queria, tipo, estar a fazer uma coisa, tipo, abrangente e geral, para que depois ainda tenha que estudar mais para alguma especialização, não, tipo, pá, porque eu também não me estava a ver logo a querer fazer mestrado, e hoje não tenho mestrado, também não, Yeah. achei. Percebo, também não. Pronto, e eu achei que, olha, as Belas Artes, pronto, olha, fica mais perto. Aí, se calhar, sim, pensei mesmo na parte geográfica e mesmo cultural também, não é? Tipo, eu consegui ir beber mais coisas a Lisboa do que das Caldas. É verdade, yeah. Tipo, sem desrespeito nenhum. Mas achei eu, na altura, que, pá, pudesse ir, por exemplo, tinha mais acesso a museus, tinha acesso a áreas culturais, eventos culturais diversos, e isso iria enriquecer mais o meu percurso do que estar tipo, confinado quase não digo, né? Apesar de tipo, a malta que estuda lá é tipo, pá, são mentes brilhantes em grande parte em que tipo, e mesmo o corpo decente, daquilo que depois o feedback que eu recebo. Mas achei melhor tipo, ficar mais por Lisboa, solidificar mais aquilo, as relações que eu também estabeleci por lá, uma vez que eu também já estava a estudar em Lisboa. E também E estavas então, perto de outros assim, interesses, porque também tens esse interesse em estudar, mas também tinhas outros interesses e tu começaste também a trabalhar um bocado assim, quase a side, exato. tipo na música e tudo mais. Se calhar se fosses para lá, ficavas um bocadinho mais longe de toda a malta que conheces, toda a malta que podias trabalhar e coisas Sim. desse género, não é? Sim, mas também houve grande parte que eu conheci também foi para lá. É sério? Pronto, também era a escola, especialmente a nível de design, tinha a média mais baixa. Pá, mas depois também era complicado a cena de ter que arranjar casa Yeah. e essa logística toda, tipo, pá, podia ser um bocado complicado para mim. Tipo, então achei, pá, não, vou ficar por aqui. E pá, e não me arrependi. Nesse aspecto não me arrependi muito. Mas pronto, o meu percurso a nível das Belas Artes foi essencialmente quase tipo uma transição natural. Tipo, não foi tipo uma coisa muito tipo, contrastante a nível do meu percurso de António Rui para a faculdade. Sim, as Belas Tipo, Artes porque o é meu uma mindset já extensão. estava lá, estás a ver? O meu mindset já estava Yeah, lá yeah. e até te digo, mesmo nas Belas Artes, eu tinha a minha turma, éramos para uns 50, e aquilo, tipo, artes plásticas, essencialmente é desenhada quase como sendo a cadeira de triagem. Tipo, e é assumido isso, é quase assumido isso, eles não lhes interessa ter os 50. Pois, claro. Porque sabem que à partida tipo, vai haver malta que não vai querer, não vai continuar. E então mais vale logo cortar tipo, mal pela raiz. E eu sabia disso. E eu tipo, pá, olha, vou preferir. Tipo, não me vou demover grande coisa porque já tive isso muito antes, estás a ver? Yeah. E só que eu não entrei logo em pintura, entrei primeiro em escultura porque não tinha média. Então, tipo, pá, tive ali um ano em Gonhar, essencialmente. E gostaste? E depois tentei. Não, vou-te dizer que não. Mas não é por culpa do curso, é porque literalmente o meu mindset não estava ali, estás a Ok. ver? Eu sabia que aquele médio na altura eu não conseguia utilizar a meu favor para não poder exprimir aquilo que eu estava a sentir na época. Então, pá, fiquei um ano, e então iria tentar
candidatar-me por portfólio, tipo, porque eu não tinha média para isso, tipo, já também na altura, tipo, a média já tinha subido tanto a nível de pintura que nem um 20 a desenho Ok, conseguia safar. ok. E então foi, depois a partir daí foi tranquilo. E, Fiquei mais, tipo, 5 anos, não, 4 anos e meio. yeah, mas tranquilo, acho Ou que seja, sim, não viste isso fez-se bem. como pedra no sapato. Então, e depois de acabares o Não. curso, como é que foi? Como é que foi a vida real? Assim, eu durante o percurso mesmo, a nível de pintura, tive alguns contratempos, especialmente a nível do desfazamento que eu sentia perante o que era a minha pessoa e na sua plenitude a nível dos meus interesses Uhum. e, e com respeito à vida universitária, tipo, a nível do contexto, porque já tipo, sentia-se ali tipo, uma determinada quase postura a nível de interesses, tipo, direcionada mais por uma tipo, arte contemporânea, Ok. tipo arte mais moderna, a arte moderna em geral, mas tipo, com uma identidade já específica, percebes? E eu senti tipo um conflito comigo em que, pá, não fazia, ok, quando eu fui para António Rui disse, ok, tipo, vou deixar tipo, a parte da cena de pintar na rua, tanto que também, Uhum. pá, não ia estar a pintar tantas vezes porque a nível dos custos, só que achava que, pá, eu senti que era uma mais-valia estar a trazer, tipo, tudo o que me interessa para mim e transpor isso para o meu trabalho Uhum. em que dizia assim, ok, tipo, eu vou estar aqui a desenvolver tipo trabalho em qual eu, tipo, eu não vou sentir-me feliz, mas que tipo, eu consiga ter algum feedback por parte dos meus professores, ou eu vou tipo, fazer o trabalho que a mim me diz e que dá-me gosto de fazer e, pá, e dizer assim, olha, tipo, já estarás preparado para não ter feedback nenhum porque tipo, os temas que eu iria estar a evocar não fazem parte quase da realidade que eles vivem. Ok. Então eles poderem verbalizar contigo a nível de tanto de referências ou mesmo de analisar a pintura como sendo objeto pictórico mesmo, Uhum. tive essa, tipo, sabia que não ia ter esse feedback. Sim, sim. E tanto como o último ano, o quarto ano foi mesmo esse. Tipo, eu cheguei ao início quase ao ponto de dizer, ou eu base daqui, porque já estava a gastar bastante dinheiro, ou então tipo, vou pintar o que realmente eu quero fazer pá, e o feedback, pá, paciência, deixo de o ter, mas sabia que não ia chumbar porque estava a apresentar o trabalho tipo, nos prazos que eram pedidos. Portanto, foi mesmo tipo um ano em que eu disse, não, olha, vou fazer isto para mim. E eu não me arrependo em nada, porque poupou-me bastante tempo em que quando eu acabasse a faculdade eu pudesse dar continuidade a todas essas ideias que eu fui trazendo para mim. E é isso, é bem estranho eles não Uh, terem essa. Tipo, não se adequarem às diferentes temáticas que os alunos possam trazer. mas, não, Tipo. mas isto é uma coisa muito natural, em que a partir do momento numa escola de artes não renova o seu sangue, Uhum. essencialmente. Sim. Não se pode estar a pedir a uma pessoa de 50 e tal, 60 anos que vai agora tipo, se interessar em procurar por cultura urbana Uhum. e, e todo o seu múltiplo universo, não é? Tipo, a pessoa já fez as suas escolhas, tipo, daquilo que interessa, e pronto, e faz o seu percurso, e eu não posso também julgar por isso. Só que quem fica a perder um bocado sou eu, porque Pois eu não é. tenho som a extrair dessa pessoa. Yeah. Mas às vezes podiam não ver o Tá? tema, mas ver todo o resto, não é? Não, é Um, assim, imagina, eu quando eu sabia, e uma das coisas fixes do percurso de pintura foi tipo, precisamente a cena não vislumbrar também pelo lado tipo, visual das coisas, né? Tipo, uhum. tu estás a consumir uma imagem e depois há esta tendência de ficares vislumbrada, aí, olha, concebi aqui uma composição que me agrada e pronto, está bom. Uhum. Mas também não fazes depois o exercício de querer tipo, perceber os porquês e perceber as harmonias e se faz realmente sentido no final, estás a ver? E não fico, ou seja, tipo, eu apesar de evocar as coisas que eu evoquei a nível temático, desde tipo, das minhas referências de infância, tipo, àquilo que eu me interessava, tipo, a cena do grafite e da cultura de hip hop, Uhum. e a cultura tipo, contemporânea, tipo, e mesmo da década de 90, porque eu gosto bastante dessa cultura, que é que eu, Que que é eu, tua. que eu vi, Yeah. e eu senti que fazia sentido representar isso Uhum. quase como uma espécie de
tipo, um autorretrato, mas sem eu estar lá. Tipo, Yeah. eu queria ser representado pelas coisas que me interessam e as cenas também que convivia à minha volta. Mas não esquecendo que o que eu estava a conceber era uma pintura. E logo por aí já é uma coisa, já é uma disciplina própria, né? Que também que é fruto de muito estudo, e eu também queria respeitar isso. Uhum. E eu tenho plena. E esse, cara, foi o feedback tipo, que eu tive dos meus professores, porque eles perceberam isso. Eles perceberam, ok, eu estou a evocar estes temas que eles não compreendem, tipo, não conseguem dizer quanta coisa, mas conseguiram perceber a intenção de que, apesar de eu estar a evocar estas coisas que podem ser tipo um bocado high candy, Uhum. perceber que não foi tipo um exercício de virtuosismo. E eu faço questão disso, e até uma coisa que eu mantenho até hoje, tipo, ok, perceber que a pintura, no fim das contas, tem que ser uma pintura. E isso tipo, tem as suas propriedades, as suas riquezas, e saber respeitar isso só fica a ganhar. E depois o tema tipo, pode ser o que quiseres. Claro. Tipo, a partir do momento de ter essa fundação tipo, mental bem feita, pá, depois o resto é introduzir e pronto, o resto foi um bocado quase foi a história. Mas com respeito tipo, a nível de percurso mesmo, tipo, o que aconteceu foi em 2013 eu comecei a ver tipo quase não digo um boom, mas eu senti que houve assim um ressurgimento de malta estar a pintar na rua e até com alguma dimensão. Uhum. E eu senti que achava que fizesse sentido e para mim também começar a já com uma outra bagagem interpretar, fazer A mostrar dar uma trabalho. nova interpretação da minha percepção, do meu percurso de rua, porque foi e, no fim das contas foi de onde eu vi. Claro. E também foi conhecendo também referências tipo pela net, tipo, e a partir desse momento eu comecei a ver tipo, pá, que era possível tipo, fazer tipo, a malta estar a pintar na rua e até conseguir já um trabalho que a mim me apelava bastante. Não era só letras, tipo, igualmente eu também eu tenho bastante interesse porque tipo, é algo que eu faço questão em manter, apesar de não fazer com tanta frequência como gostava, mas faço em questão que isso acompanhe comigo. No entanto, achei que quando acabasse fazia sentido aliar o facto de ter a minha bagagem de rua, começar a pintar com mais frequência na rua, igualmente manter o meu trabalho de ateliê, jogar com o que eu tenho, essencialmente. Tipo, já senti que pudesse, olha, agora posso trazer tudo. Yeah. E o teu público ia ser basicamente os teus pares e já era quase mais justo, não é? Também essa questão que estavas a falar, de repente ganhas a liberdade que estavas a sentir-te um bocadinho quase preso na faculdade, sim, não é? ou seja, eu no último ano eu desprendi-me disso, a minha transição de sair da faculdade para ir para a rua, literalmente, tipo, não senti nada. Yeah. Porque a minha cabeça, tipo, a minha mente já não estava confinada numa escola. Yeah. Estás a ver? Então isso tipo, ajudou-me bastante tipo, a fazer a transição. Então ficaste E mais depois, ou pronto, menos freelancer após faculdade. yeah. Fiquei durante 5 anos, fiquei freelancer, tipo, inteiramente, tipo, fiquei só a pintar. Como é que é a vida de um Agora, freelancer? Em pintura, é bem especificamente. certa, é brutalmente bem certa, porque assim, eu, obviamente, imagina, tipo, pode-se dizer que é um bocado caprichoso, né? Tipo, agora só estás aqui enfiado no teu ateliê, vais estar a pintar e tudo mais. Isto para visto alguém de fora que não conhece esse tipo de realidade. Ao passo que eu, no meu caso, eu passei esses 5 anos, produzi alguma coisa, não, pá, infelizmente não foi tipo a coisa, eu não sou assim a pessoa mais disciplinada do mundo a nível tipo de rotinas e tipo de organização. No entanto, pá, fui com o máximo naturalismo possível, não me submeter a pressões alheias. Eu senti que isso era a coisa mais importante para ter em conta quando decidisse tipo estar a pintar, pintar. Nisto, eu a nível financeiro, pá, pouco ou nada tinha, né? não vendia praticamente nada. Não tenho experiência nenhuma disso e continuo a não ter, porque praticamente não vendo trabalho, tipo, é muito esporádico mesmo. No entanto, pá, eu estou a viver com os meus pais desde sempre, portanto, logo aí tipo, dá essa almofada de pá, olha, não consigo ainda tipo, ter certas coisas, mas consigo estar a trabalhar e depois também, igualmente, quando
em 2012 ou 13 eu tive a sorte que os meus padrinhos cederam-me um espaço, cederam-nos o sótão, o qual eu converti de ateliê, que é tipo, e fica a 2 minutos a pé da minha casa, então foi também a primeira vez em qual eu tive um espaço privado em que eu pudesse trabalhar as minhas coisas ao meu tempo. Isso é importante. E senti que quando acabasse também a faculdade conviver mais com isso, conviver com um ritmo próprio para fazer as minhas coisas. Agora, se isso iria traduzir em conseguir rentabilizar financeiramente, não pensei muito sobre isso. E estava tranquilo, tipo, pá, olha, não tenho dinheiro para determinadas coisas, mas não faz mal porque enriquece noutras. Mas em termos de familiares e amigos, e assim, sentias essa pressão do pessoal dizer: olha, tens que pôr a tua vida mais sólida, tens que... Sentias essa pressão externa das pessoas, ou tu próprio fazias essa pressão, ou eras tranquilo tu? Não, eu felizmente não tive muito essa pressão. A pressão, na verdade, foi eu que eu me impus a mim mesmo a certa altura. Em que, lá está, tu quando começas a ter acesso a mais informação, começas a perceber como é que as coisas são organizadas perante aquilo que me interessaria estar também envolvido, começas a perceber que pode ser um bocadinho mais complicado aquilo que eu também tinha a ideia, de que, tipo, se calhar não vai haver tipo, espaço para toda a gente e vai ser um bocado complicado poder tirar alguma subsistência. Só que não tive assim, tipo, uma pressão que eu dissesse assim: olha, tipo, daqui a X tempo, se não conseguir materializar, tipo, estar num determinado patamar, desisto disto. Pá, não ponho isso, não ponho essa cena, e felizmente os meus pais não colocam isso também. Pá, e depois a nível financeiro assim, eu fui adquirindo interesses sobre áreas completamente dispares. Por exemplo, tenho alguma aptidão para, tipo, para eletrónica, então, tipo, ali eu vi só o meu interesse também por consolas, e tipo consolas antigas, ao qual eu cresci bastante. Então eu fui fazendo algumas reparações para pessoas que me iam pedindo e fui fazendo um bocadinho, fui amelhando algum dinheiro, tipo, para mantendo, tipo, bastante precariamente, mas pronto, opa, ia fazendo outra coisa que eu gostava de fazer e consegui fazer algum dinheiro também enquanto não vendesse pintura. E então quando acabei assim, quando cheguei mais ou menos, tipo, eu acho que afim, tipo, nos primeiros 2 anos foi até tranquilo, tipo, não, pá, foi mesmo só produzir, tipo, estar a fazer coisas, não pensei muito a nível logo no ano seguinte da faculdade ia já estar numa cena, tipo, que me ia dar dinheiro, estás a ver? Não pensei nada disso. Mas tu sentes que Portugal tem, tipo, pouca estrutura para pessoas que queiram ter como atividade principal da sua vida, tipo, a arte, ou seja, há poucos sítios para mostrar obras, há poucos sítios a promover obras, porque as galerias também são assim um bocadinho seletivas e muito elitistas aos grandes nomes, porque também tem essa componente toda financeira por trás. Assim, já havia, né? Por exemplo, imagina, eu comecei só a ter Instagram bastante mais tarde, só em 2016. E depois é que me vim a entender, quando comecei a ter, acabou por ser uma plataforma quase charneira para muitos artistas aqui em Portugal, inclusive. E eu não tinha isso, se calhar pode ter sido uma das coisas que eu se calhar pudesse-me abrir portas mais cedo. Não sei, tipo, é algo que são múltiplas ideias, coisas que me vêm à cabeça. No entanto, já havia algumas coisas, creio eu, tipo, lembro-me que havia, que agora a loja da Montana, que era na Rua da Rosa, hoje é a Crack Kids, no Caixo de Dré, e foi um dos sítios alternativos que era possível mostrar tipo, o trabalho e potencialmente tipo, poder criar algum dinamismo acerca do mesmo. Eu, por acaso, eu como tímido que eu sou, tipo, levou-me a melhor em qual eu não tive coragem também de me fazer essa apresentação, estás a ver? E eu, como eu gosto que as coisas sejam o mais naturais possível, tipo, sinto que não tinha ainda a capacidade de poder me apresentar de modo em que, tipo, não contaminar, tipo, a minha abordagem e quase de passar uma má imagem no meu trabalho por essa lacuna. Mas mesmo atualmente, quais são as tuas maiores dificuldades para tu mostrar o teu trabalho? Achas que temos bons recursos para isso? Claro que a internet é um ótimo
veículo? Já estás mais dinamizado nisso? Já investes mais nisso na internet? Epá, eu invisto, mas também não muito, precisamente porque eu quero pensar que a cena do passar a palavra e tipo. E o trabalho falar por si e prevalecer, não é? Tipo, apesar de que as coisas evoluíram bastante a nível de estruturas, hoje já tens múltiplas estruturas das quais eu tenho conhecimento, mas que as coisas já evoluíram bastante, em que eles já têm, cada um deles à sua maneira tem, ou tem tipo os seus artistas, ou tem tipo, as suas diretrizes a nível de estratégia, então já tem um leque de pessoas que qual podem dar resposta. Então a coisa já está muito mais avançada do que era antes, em que tipo, era tudo muito de ruptura, de contra-sistema, tipo, olha, não há espaço para esta pessoa, vamos criar esse espaço para tu fazeres a tua cena. Yeah. Isso, pá, por ordem do tempo, né, as coisas evoluíram e muito bem, desenvolveu-se então um conjunto de plataformas, mas todas elas o que têm em comum é precisamente isto, elas já têm algum tempo de existência e obviamente que tipo já desenvolveram todo um conjunto de diretrizes e de Tem o seu currículo, não é? De artistas sim, e o tem um seu grupo. currículo já vastíssimo nesse aspecto e deixar um contributo altamente valioso para o que é tipo a cultura de não só da arte urbana, mas como pintura e arte contemporânea em Portugal. E isso acho que tipo saímos todos a ganhar enquanto público e enquanto herança quase, né? E património. Yeah. Agora, é assim, tipo, é um bocado complicado porque pode-se dar-se a mostrar e eu sou o primeiro a fazê-lo, tipo, não tenho problemas nenhuns porque não sou snob ao ponto de não vou estar a mostrar as minhas coisas porque vou estar aqui no meu ateliê e quem quiser é que me bata à porta. Não, tipo, se eu vi que tipo, determinado sítio me faça sentido e que tenho e que representa tipo, os mesmos valores que eu ou tipo a mesma visão da arte que eu, obviamente que eu tenho todo o gosto tipo, a chegar-me à frente tipo, e fazer o convite para uma colaboração enquanto estou sempre disponível. Yeah. Seja, em geral, estou sempre disponível para fazer colaborações, porque hoje acho que uma das coisas que eu tento sempre lutar é precisamente com a solidão tipo, na criação. Tipo, acho que é bem importante, mas também é importante saber estar disponível e trabalhar para algo maior, não ser só tu estás no teu ateliê e fazes as tuas coisas. E tu tens vindo a colaborar com imensas coisas. Eu vi que tu chegaste a ter uma participação no Festival Eminente, ou seja, este tempo todo não foi em vão assim só tu a produzir no ateliê, estiveste no Gerador, as exposições em galerias, por isso houve até algumas colaborações interessantes. E estou bem grato por isso. Eu vi até, se alguém também estiver interessado, até na NIT, os gajos têm o Reptilário e tu também deste uma espécie assim também de podcast em que, se quiserem, pode haver um bocadinho mais direcionado para a música, porque o Jorge também tem esta componente toda da música, do hip-hop, do beat e pronto, nós não temos tempo para explorar tudo, mas que é fixe. Aliás, na verdade, eu faço tipo o mesmo, eu tenho só uma diferença de 3 anos desde que comecei a fazer grafite e ia fazer música. Tipo, é uma diferença só de 3 anos. Eu comecei a pintar em 2004 e eu em 2008 estava a produzir, tipo, ou 2007 já estava a produzir. E até eu também sei que tu chegaste também a ter tipo, não sei se foi, diz-me se foi convite ou não, mas tipo para câmaras municipais, tipo de Moraes e assim, não é? Para pintar. Não tive tipo, propriamente um convite direto da Câmara Municipal, mas tive convite, lá está, por plataformas artísticas em qual têm esse contacto com a Câmara Municipal e fazem-me o convite. Isso é importante. O último que eu tive foi em Leiria, e concebi uma pintura que é no IPJ. E as abordagens com as câmaras municipais é sempre nessa base, tipo haver uma entidade e que essa entidade depois já fazia curadoria que bem entender para o seu evento ou para o seu festival. E felizmente que convidaram-me, e a qual também agradeço bastante à Carla e ao Ricardo pelo convite. Porque foi a primeira, por acaso aquele em Leiria em 2019 foi assim a primeira vez em que eu meti-me num elevador para estar a pintar, foi assim tipo a minha primeira experiência. Normalmente eu costumo pintar sempre com
com um extensível, que é tipo que é uma vara que se estende até 6 metros e ia pintando assim, mas eu nunca tive tipo assim numa plataforma elevatória tipo a estar a pintar, foi assim tipo nos primeiros dias tipo tive bastante receio, né? Tipo, a pintura também iria ser grande e realmente traduziu-se ser das maiores pinturas que eu já tinha feito até agora. E sim, tipo, ou seja, tipo, a relação com as câmaras municipais é sempre à base nessa premissa de ter uma entidade e essa entidade Yeah. faz depois a gestão e a curadoria dos artistas. Por isso é super importante tu dar-te a conhecer o mais possível dentro desse género de entidades, de programas que existem para seres... Sim, mas lá está, tipo, tudo de uma forma muitos. natural, né? Tipo, sei lá, eu se calhar, por exemplo, em lacuna da minha parte, eu não sou tipo uma pessoa mais ambiciosa no mundo a ponto de ter um objetivo a dizer aí eu tenho que estar naquele sítio e aquela coisa tem que ser e fazer tripas de coração para lá estar. Eu não sou muito essa pessoa, gosto de tipo das coisas serem naturais, ou seja, tipo, para mim o máximo que eu consigo fazer é realmente fazer uma abordagem e dizer, tipo, quase digo ao propor-me dizer, olha, tipo identifico-me bastante com o que tu fazes e tipo com o projeto. Gostaria tipo, de dizer pronto, que eu estou disponível para uma futura colaboração se fizer sentido da vossa parte. Yeah. E pronto, tipo, ou seja, a minha persistência vai só até aí, estás a ver? E tipo, não digo mais que uma vez, porque acho que também não me fica bem em mim e não me sinto bem em mim, porque, por exemplo, quase que eu ponho em causa do tipo, tu vais-me, a fim de 5 vezes, dou um exemplo, se eu dissesse tipo 5 vezes uma entidade, olha, tipo, chama-me a cada ano, e se depois realmente me chamasse, eu fico a pensar, será que a pessoa chamou-me porque realmente interessa o meu trabalho ou só por estar-me a fazer tipo um favor ou tipo, olha, este gajo é grande chato, agora tipo, anda lá, senão o gajo para o ano está-me a chatear de novo. Não é do teu feitio, tipo, eu não quero isso, eu quero tipo achar que a pessoa tipo, quando está-me a chamar, sinta que o contributo que eu vou dar é relevante, porque eu também quero fazer isso, eu quero deixar tipo, o melhor contributo possível, de modo a que ficamos ambos a ganhar, tipo, a comunidade fica a ganhar, a entidade fica a ganhar, e eu fico a ganhar porque é mais verdadeiro. É mais um trabalho para o portfólio e eu sinto que estou a evoluir para algo mais do que ser só eu. Eu acho que também isto é uma coisa nova, que é nós temos que ser um bocadinho tudo, tipo, temos que estar a produzir, a vender-nos, e isto também é uma coisa que não é natural para todos, há algumas pessoas que são assim genuinamente, mas é isso, também é difícil. Outra coisa que eu te queria perguntar, eu acho que esta a arte de rua até agora tem tentado a crescer imenso. Lisboa já é uma cidade de referência nesse sentido, já há publicações com itinerários para nós irmos vendo as obras tipo dos Vils da Vida, do Bordal II, estão espalhadas, de artistas estrangeiros, e eu acho que é muito fixe, que é quase uma galeria em teto aberto e que ninguém tem que pagar para ver e chega a todo, é completamente democrático. Agora, há uma pergunta que eu tenho, assim, a curiosidade até pessoal, porque vê-se muito pintar em fachadas, em laterais de prédios, em andaimes, no teu caso foi um elevador. O passar de uma folha A4 a A3 para uma parede tipo de 20 metros por 8 ou 9, a diferença de escala é enorme. Como é que isto se faz? Como é que não fica a cabeça pequena e a mão grande? Hoje felizmente, o processo está bué facilitado, por aquilo que parece. Eu, quando eu pintei, quando fiz os meus primeiros murais, estive a nível tipo, de caracterização, tipo fazer figuração em parede, eu fui pela via mais difícil, que é tipo desenhar direto. Tipo, fui direto com o extensível e fui pintando. Tipo, bem ou mal, saía alguma coisa. Então, obviamente, as coisas saíam todas fora de proporção. Tipo, era só mesmo por pintar e era a escala, estás a ver? A escala para mim era o que me chamava mais a atenção, mas que vim a perceber futuramente que não é só a escala, tipo, tem que ter boa qualidade. A escala não interessa se não tiver qualidade. Claro. Ou seja, hoje tu tens tipo uma série de mecanismos, já quem use, por exemplo, usa uma quadrícula, faz tipo quadrados e depois tipo, escala o seu desenho assim, ou por exemplo, quando acontece a ver festivais que tipo, são deadlines mesmo, poeda curtos, tipo 3, 4 dias, tens que pintar uma empena enorme, a pessoa projeta, por exemplo. Tipo, usa um projetor e... Que fixe. ou então, tipo, há uma maneira, hoje, para mim até tipo... me apela mais, e por acaso foi esta que eu pintei em Leiria,
que é tu fazeres uma cena que é tu pintares tipo a parede com símbolos, tu tipo, sei lá, com números, bolas, enches a parede toda e tu tiras um registro à parede, né? Tipo, o mais direitinho possível, fazes a montagem no Photoshop com a tua imagem, metes a imagem com transparência e tu vais ver que depois a imagem vai incidir sobre essas marcas, tipo, e essa transparência vai estar os pontos de referência, quase uma espécie de coordenada. Estás a ver aqueles livros onde tens, tipo, que era para putos, tens os números e tu vais seguindo os números e consegues a imagem. Sim. É essa a ideia. Olha, nunca tinha pensado nisso, isso é interessante. E eu fiz isso em Leiria, tipo, ao início, quando estive num festival, etc., em 2000 e... acho que foi em 2017 ou 18, não me recordo, acho que foi 18. Eu conheci o Nuno Viegas, que é de Quarteira, também um pintor tipo, de referência, e ele usava muito isso para projetar o desenho, e na altura não me fazia sentido nenhum eu estar a ver alguém tipo, ter a parede toda limpinha, neste caso ele tinha o fundo todo azul, e ele chegar e riscar aquilo, e depois eu pensava, mas faz sentido, então como é que tu vais visualizar o desenho sabendo que tu estás a arriscar aquilo, depois vais ter que apagar isso tudo por causa do fundo. Não, isto é a maneira de projetar, não sei o quê. Eu tipo, ok, está bem. Só bom. Quando eu cheguei em 2019 achei que, olha, tipo, o projetor não conseguia pôr, tipo, não tinha distanciamento suficiente para colocar um projetor e metê-lo, tipo, na dimensão, tipo, na proporção certa. A única maneira era mesmo, tipo, ou fazer quadrados, e tinha feito quadrados, foi só mesmo quando eu experimentei pôr esses riscos, é que aí deste razão. Um clique. Fez mesmo um clique até. Inclusive mandei-lhe mensagem ao Nuno a dizer, olha, finalmente percebi essa tua lógica. E até hoje, nunca mais, tipo, assumo mesmo, tipo, uma cena que assumo. Gosto, obviamente, tipo, de pintar direto, tipo, mas quando agora são, tipo, coisas muito mais precisas, utilizo isso. Porque, tipo, é desenho à mesma, tipo, claro. para mim. Sim, claro. Tipo, e sempre se fez. Tipo, com a cena de estar a fazer as marcações, tipo, gosto disso. Por acaso eu curti desse processo e é algo que não tira detrimento nenhum ao trabalho final, porque depois rapidamente perdes a noção do que é a escala e começas depois a pintura em si, a maneira como tu aplicas a tinta, tipo, como é que tu fazes a relação tipo, de cor e composição com o resto, é o que vai tipo, ditar a obra final. Ou seja, as coisas já até estão mais facilitadas, ou seja, impõe também um desafio maior, já não há tanta desculpa para, por exemplo, não tens a tua figura tipo fora de proporção, por exemplo. Estás a ver? Tipo, quase até tipo, é um bocado desnecessário estar a dizer há artistas que eu não matei e fazem questão de o fazer. O próprio Aris, tipo, ele pinta direto, tipo, não há cá tipo, projetores, não há tipo, auxiliares de nada, tipo, e tem um trabalho riquíssimo. Só revela que é possível. Claro. Mas pronto, cada um tem que arranjar depois os mecanismos que ver que faz sentido. Claro. Ou seja, tipo, obviamente que estar a dizer isto, e se calhar para quem está a ouvir, tipo, é uma coisa que visualmente é um bocado complicado se transpor, não é? Tipo, continua a ser um bocado confuso e eu não censuro isso, não critico, porque eu mesmo também tive dificuldade até perceber esse método. Mas é tudo, funciona um bocado ter a imagem previamente, né, e fazer estudo para que depois, quando tu concebes a pintura, quase ser desenhada para o sítio. Eu acho que sempre se fez. Quem estuda desenho vê que muita gente, desenho e pintura, usaram uma panóplia de fotografia. A fotografia surgiu assim, como auxiliar ao desenho, por isso sempre existiu. Tu, entretanto, agora, ponto daqui um bocadinho em 2020, estás a trabalhar no Centro Cultural de Belém, por isso continuas ligado à área, e estás aqui um bocadinho agora tipo, a jogar com os dois lados, tanto ter a tua estabilidade financeira e na área, por isso não te perdeste por aí, há muita gente que nem aí está, mas continuas então a conjugar as duas coisas, a tua atividade pessoal e o teu percurso artístico com uma atividade profissional, não é? Sim, e achei bem importante isso, e do qual estou muito grato o facto e é o meu primeiro trabalho no mundo do patriarcal, e estou grato por isso, porque para já estou em contacto, estou em contacto à partida com o meio, não é? Tipo, com a área artística, e mais
Mais que isso, principalmente permite-me, tipo, a própria estrutura, tipo, de carga de horário, permite-me estabelecer, tipo, a relação entre o meu trabalho de ateliê com o meu local de trabalho mesmo. Ao mesmo tempo, tendo alguma, tipo, estabilidade financeira, permite-me também não comprometer tematicamente e ideologicamente o meu trabalho em si. Ou seja, já não tenho que me pôr numa pressão do tipo, agora tenho que pintar de uma determinada maneira, porque pode se calhar facilitar uma potencial venda, por exemplo, estás a ver? Tipo, eu gosto desta noção de que não comprometer isso, principalmente. Tipo, acho que isso é brutalmente importante. Claro que eu estou sempre disponível, mas para experimentar, tipo, nuances novas no trabalho e incorporar coisas novas, tipo, a nível mesmo de estética, tipo, quase fundir áreas, não é? Tipo, de uma forma mais gráfica, com uma cena mais clássica, etc. Tipo, hoje, o bonito da arte também para mim é isso, é tipo, tu poderes fazer relações improváveis entre universos e conceberes um universo novo. Yeah. Isso é o jazz. Estás a ver? Eu acho isso bué fixe. Yeah. Então, e agora, para o teu futuro, agora já estamos aqui a terminar um bocadinho o nosso tempo, assim como o balanço, o que é que projetas agora para o teu futuro? Opa, eu gostava de... Uma das coisas que, pronto, agora, tipo, com esta situação que nós vivemos, que mudou bastante, trocou as voltas a toda a gente, foi o facto, eu gostava de poder pintar mais lá fora. Yeah. Tipo, tive uma primeira experiência no final de 2019, em que fui a Bilbao. Estive a pintar com dois pintores também, qual eu admiro bastante, o Pablo Astrem e o Pablo Zabala. E tipo, foi uma grande experiência perceber um ou outro tipo de realidade e quase como fez um pé de dança a um convite a poder, de futuro, ganhar mais coragem também e poder ir lá para fora, conhecer mesmo outras culturas e expandir-me mais. Pronto, eu iria ter, tudo corresse bem, iria ter uma exposição individual agora em setembro, que infelizmente foi adiada, mas continuo a trabalhar, tipo, tenho estado no ateliê, lá está, tipo, sempre natural, sempre sem pressão, continuo sempre a estar disponível para estar a colaborar, mas pronto, felizmente tendo o meu local de trabalho, se, também, se isso não se proporcionar, isso também trabalho tipo a nível pronto, comissariado não acontecer, também não há mal, porque eu tenho sempre alguma coisa que me salvaguarde. É verdade. E não me coloca aquela pressão do tipo, olha, tipo, eu tenho que fazer dinheiro com a minha arte. Epá, eu claro que quero fazer isso e acho que até por bem ou mal que aquilo represente, tipo, o facto de fazer dinheiro representa até alguma coisa, representa o facto das pessoas terem interesse naquilo que tu tens, interesse naquilo que tu fazes e pagam por isso. Tipo, claro. E querem e até quase utilizam isso como incentivo para eu manter a atividade e a prática. Tipo, se o bom de vender, para mim, é esse. Mas, eu felizmente eu sou uma pessoa bastante paciente. Tipo, acredito que é uma das qualidades que eu tenho, sou altamente paciente tipo, com as coisas e para mim, mais que nada, é poder evoluir. Estar com fome, manter o interesse, estar mesmo com fome de querer aprender mais, perceber o craft. Eu, por exemplo, hoje atualmente eu estou mais interessado em realmente perceber, tipo, a nível da fundação de pintura, por exemplo, pintura de óleo, que é algo que eu comecei a tive mesmo, tipo, ali um gostinho ali, tipo, e este até foi mais na faculdade, eu comecei a pintar mais a óleo por causa da faculdade. E sinto que tenho muito ainda para explorar nesse universo e perceber, tipo, a história por trás disso também, tipo, quase como roçar em outras áreas, tipo a nível por exemplo, de conservação, todo esse universo muito distinto e aprofundar conhecimento, principalmente. O que eu vejo do futuro é aprofundar conhecimento. Por isso vês com olhos entusiasmados. Se a percurso mesmo dizer assim que eu consiga estar numa plataforma ou já consiga ter uma estabilidade só vendendo o meu trabalho, isso eu não consigo dizer. Mas também não é algo que, infelizmente, eu possa colocar essa pressão, tipo, porque é logo meio caminho, porque eu já estou, para o ano, em 2021, farei 31 anos, 30 anos, desculpa, e obviamente, né, tipo, é uma idade que já para algumas pessoas já constituíram, já quase fizeram, tipo, a bucket list toda da vida, né? Tipo, tiveram a sua casa, já têm filhos, já têm, tipo, a vida feita, e eu não tenho, tipo, mas não me arrependo disso, porque sinto que também como indivíduo cresci bastante e sinto que ainda tenho a crescer mais. Por isso vês com olhos de entusiasmo,
daqui para a frente e não Sim, com medo. vejo nem digo, não digo com entusiasmo, digo com tranquilidade. O entusiasmo é mais daquilo que eu poderei vir a aprender. Mais que isso, estás a Sim, ver? sim. Tipo, eu acho que perseverança e resiliência são talvez das coisas mais importantes que um autor pode ter, tipo, porque infelizmente nós não temos tipo um sistema artístico em qual seja que fomente o progresso de carreira, ou seja, tu não teres sítios ou postos que te fazem uma indicação do tipo em que tu possas fazer uma espécie de percurso gradual a nível de sítios e objetivos, é tudo um bocado do 880. Então, tipo, a pessoa não consegue percepcionar muito bem em que ponto de situação está no seu percurso. Yeah. É muito a base do fruto do trabalho e também da autocrítica. Verdade. Nesse aspecto eu até consigo fazer alguma coisa nesse aspecto. Agora, com respeito a nível de posição enquanto autor perante, por exemplo, tipo, se o meu nome já está mais conhecido ou não, isso eu não sei. Mas tipo, também não te tira muito tempo pensar. Nada, não tira nem tempo nenhum, nada. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu admiro isso, tenho um bocado de inveja dessa maneira de estar na vida. Então, e olha... É assim, é bom... Diz. Mas não perdendo o raciocínio, e acho que tipo, até toca um bocado, se calhar, tipo, no ponto em que, se calhar, quem vem agora, ou quem já está a tentar, né, que é precisamente isso, é o facto das pessoas não conseguirem, cedem à pressão, né, tipo, que é especialmente um bocado por culpa e não culpa, né, tipo, pela cena das redes sociais, e tipo, tu vês as coisas acontecer e depois a pessoa não estar lá, e esse conflito interno que gera pode ser bastante overwhelming, né? Tipo, a pessoa, tipo, por exemplo, está um festival a acontecer, a anunciar e a pessoa não conseguir estar lá e que cria até... E esse sentimento de frustração pode ser bastante gravoso num percurso de alguém. E é fundamental a pessoa conseguir encontrar mecanismos internos para que se consiga, tipo, libertar disso e estar em paz. O que eu felizmente para mim, eu faço questão em ter todas as cenas que me acompanham, tipo, desde tipo, a nível de lazer, tipo, cenas que, por exemplo, música quero manter, apesar de não fazer de uma forma profissional, quero manter em certa capacidade, porque são coisas terapêuticas, é bem importante. Yeah. Quando uma pessoa, tipo, encara isto numa maneira de ora, tipo, vamos fazer isto de uma cena mais séria, quase como encaras como trabalho, obviamente que, tipo, lentamente vais perdendo a cena do prazer e do divertimento que a própria criação artística tem. E então, em função disso, é importante a pessoa ter um hobby ou uma cena, pode ou não ter relacionado com a própria prática, mas que a pessoa não deposite tanto também peso. muita expectativa e que tire prazer e tire alegria disso. E é fundamental. E por isso eu também tipo, mantenho a cena do grafite comigo, a bem ou mal, mantenho, precisamente por isso, que é, eu sei que quando eu vou fazer letras na rua, eu sei que aquilo não vai gerar nada, aquilo não vai gerar tipo mais seguidores, não vai proporcionar oportunidades de trabalho, ninguém vai me comprar nada. É só mesmo de eu tipo, sair para casa, olha, vou estar a pintar letras e está-se bem. E o ato de estar a fazer permite-me a mim estar tipo, em paz comigo. Sim. Uns correm e fazem jogging, uns fazem yoga É e tu bem produzes. importante, é bem importante. Seja o que for. Tipo, e a pessoa não tem vergonha disso. Tipo, por vezes pode ter hobbies que são tipo, um bocadinho mais fora da caixa, mas que se isso realiza a pessoa e mete-lhe em paz, por favor, não pares. Olha, boa mensagem. Tipo, não, é bem importante. A pessoa, eu testemunho e tenho conhecimento de pessoas que, tipo, às vezes têm uma certa vergonha alheia por causa disso. E isso é logo matar, tipo, à nascença, tipo, até a pessoa poder descobrir algo, evoluir algo novo, não é? Tipo, até pode desenvolver uma cena que pode ser uma ajuda no futuro, estás a ver? Claro, daí vir outras coisas. Por exemplo, coisas. eu tendo um interesse em eletrónica, eu agora já posso, talvez, tipo, no meu trabalho, poder incorporar coisas no meu trabalho em que talvez envolva, tipo, mecanismos. Eu acho fixe o não te meteres limites, não é? Mas, então, vamos aqui, se calhar, terminar. Estamos aqui já com o tempo avançado.
e nós podíamos continuar aqui mais uma horinha, eu acho que tínhamos tema de conversa para isso. Mas queria perceber aqui contigo o que é que tu tinhas para nós aqui de música, e eu sei que também tens um livro para nós. O que é que sugeres? Então, eu a nível de música, eu vou talvez, não vou dizer uma só música, eu tenho que dizer um álbum. Ok. Eu vou dizer um álbum de referência, quase tipo, acompanha-me sempre, que é o álbum de 2003 de Dialema. Foi um álbum tipo de charneira da minha constituição enquanto indivíduo, tipo, introduziu-me muita coisa a nível pensar por mim mesmo, conhecer, tipo, saber as minhas limitações, saber trabalhar elas, não ter também receio de pressão alheia, e lidar também com o emocional, sabe? Isso é bem importante. E esse álbum é um álbum tipo, quase de referência, quase de consulta ocasional, que eu costumo fazer quando até quase estou em dúvida, e por interessante que pareça, por incrível que pareça, digo, eu acabo por tipo, dissecar sempre um som novo a cada vez que eu ouço, tipo, em ocasiões muito específicas. E o livro, eu por acaso não li o todo, tipo, é um livro que, tipo, assim, tipo, a picar, que chama-se The Art of Community, The 7 Principles for Belonging. Isto é um livro que toca principalmente na importância de existir uma comunidade em sociedade, ou seja, em qualquer área, tipo, ela reste, tipo, qualquer área, tipo, por exemplo, vamos dizer da parte artística, ela funde-se muito na ideia de existir uma comunidade, e para mim, uma das coisas que nós talvez precisamos ainda de solidificar mais é essa noção de comunidade. Perceber e identificar as pessoas, seja em que grau de carreira ou de percurso estão, e passar a noção em que, independentemente da pessoa gostar, se a pessoa tiver algum valor, essa pessoa é importante na comunidade e no seu e para toda, tipo, ou seja, esse indivíduo pode contribuir não só para a cultura como para ela, neste caso para ela mesma, e esse dinamismo, tipo, quase que tipo, proporciona que todos cresçam. Eleva. Em vez de cada um crescer por si, de forma individual, crescemos todos. Isto é quase uma ideia utópica, mas tem muito, ela nasce tipo, de forma muito subtil no nosso tecido social, em que por vezes uma comunidade pode ser fruto de só meramente competição. Por exemplo, a cena no grafite tem muito isso, que é tipo, nós, tipo, mas é tudo uma competição muito amigável. Então, esta coisa acaba por, tipo, essa competição acaba por identificar quem são as pessoas e isso, de uma maneira ou de outra, até pode promover um espírito comunitário e de comunidade. Eu acho que, de certa forma, é muito importante esta noção de comunidade, porque tu nasceste numa comunidade, tipo, se não estivesses na comunidade em que estavas, tipo, neste caso do grafite. Exato, tu nunca tinhas descoberto metade, e por isso é que eu brinco que tu és literalmente um filho do meio, porque no meio envolvente onde estavas fez-te a personalidade, basicamente, e definiu muito o teu rumo. Por isso é que eu acho, sim, eu acho que a comunidade é uma coisa extremamente forte. Acho que com a comunidade é que se cria os alicerces de uma cultura, não é? E quanto mais gente tiver, mais gente traz coisas boas e mais parcerias se fazem. E traz diversidade e traz principalmente diálogo. Estás a ver? É verdade. Já não é unilateral e começa a ser polivalente nesse aspecto. Sim, eu acho que há só vantagens nisso que estás a dizer, e percebo perfeitamente o que estavas a dizer. Bem, malta, olha, eu espero que vocês tenham gostado desta nossa conversa. Eu certamente gostei. E queria agradecer mais uma vez ao Jorge por ter aceito esta pequena brincadeira. E a vocês. Espero que corra também para futuros episódios, corra muito bem, que acho que é um projeto bastante importante como registro no futuro. Eu já brinquei que era giro fazer quase um meeting daqui a 10 anos e ver como é que toda a gente está. Quase como um reunion. Perdiz e achados. Fazia um perdiz e achados. Agora apanhei-vos no processo, e daqui a uns 10 anos como é que vocês estão? Tipo, já estão todos milionários e todos cheios de filhos. Estou a brincar. Mas pronto, malta, a vocês, espero que tenham gostado, espero encontrar-vos cá para a semana e até à próxima. Tchau, tchau.